Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Faz muito tempo que eu não posto nenhum vídeo no YouTube, nem no Facebook, mas eu estou meditando aqui, uma palavra de fato me chamou a atenção e o Espírito Santo me colocou no coração, tá gravando esse vídeo. Estou aqui sentado na minha varanda aqui, então um pouco de barulho de carros passando aí, mas vai dar para ouvir bem. Eu quero ler o que está em 1 João capítulo 3, do versículo 4 em diante. Eu gostaria que você prestasse bem atenção, porque isso serve para todos nós. Todo aquele que comete pecado quebranta a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Porém, vocês sabem que Jesus Cristo se manifestou para tirar nossos pecados e ele não tem pecado. Todo aquele que permanece nele não pratica o pecado. Todo aquele que pratica o pecado não lhe tem visto, nem lhe tem conhecido. É muito interessante essa palavra e é profunda, porque hoje nós vemos muitas coisas acontecendo e deixamos passar por cima de pequenas coisas, pequenas transgressões que são contra os princípios de Deus. E nós não nos damos conta que estamos em pecado. A palavra do Senhor diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E tem pessoas dominadas muitas vezes por pequenas coisas que aparentemente são lícitas, mas não são lícitas. E praticam a ilegalidade. E o que é essa ilegalidade? É quebrantar a palavra de Deus. Em prol de si mesmo, em prol daquilo que eu quero alcançar. É o jeitinho que parece que não é pecado, porque é uma coisa tão pequenininha, mas é uma transgressão. Transgressão é ilegalidade, quer dizer, se eu tenho uma lei que me estabelece uma maneira de viver, uma forma de caminhar, de agir, e eu quebro essa lei e vou caminhar e vou agir diferente dessa lei, eu estou quebrando essa lei. Eu estou caminhando na ilegalidade. E às vezes, por ser coisas tão pequenas, eu penso que de fato eu estou bem. E as coisas começam a andar mal na minha vida, eu não percebo. Porque eu só acho que as coisas são ruins quando eu cometo uma transgressão com coisas grandes, como por exemplo adulterar, roubar, né? Mas tem coisas que são transgressões da lei do mesmo jeito e me faz cair na ilegalidade, coisas pequenas, como eu não perdoo o meu irmão, eu falo mal do meu próximo, eu minto às vezes uma mentira pequena. Uma outra coisa que é uma transgressão da lei também é eu começar uma coisa e não acabar, estou procrastinando. Eu assumo um compromisso e não cumpro. Então são coisas que, na realidade, nos traz sérios prejuízos espirituais e nós não prestamos atenção. Então eu gostaria que nessa manhã parasse para pensar o que você está transgredindo. Eu estou aqui meditando, eu falo por mim, porque eu estou aqui meditando e eu estou pensando em que eu estou transgredindo, em que eu estou quebrando a lei, em que eu estou desagradando a Deus, em que eu estou andando na ilegalidade, né? Porque se existe uma lei estabelecida, é como a Constituição. Nós brasileiros temos uma Constituição. Então,
Se eu ando fora dessa Constituição, eu estou andando na ilegalidade. Hoje nós estamos vendo aí essa bagunça toda que está acontecendo. Nós vemos aí um Supremo Tribunal Federal andando na ilegalidade. Eles que deviam ser os guardiões da lei, eles quebram a lei, porque estão estabelecendo coisas fora da Constituição. Estão na ilegalidade, né? Em inglês se diz lawlessness. Ilegal, ilegalidade, transgressão, quebrando um princípio. Então toda vez que eu quebro um princípio, eu caio na ilegalidade. E as consequências vão ser duríssimas, porque eu estou saindo do centro da vontade de Deus. Se eu estou na ilegalidade, eu não estou no centro da vontade de Deus. Então, para mim andar no centro da vontade de Deus, eu tenho que estar andando na legalidade. Eu tenho que estar andando segundo o que a palavra de Deus determina, segundo a direção que a palavra de Deus me dá. Então isso é legal. Eu não posso andar na ilegalidade, porque se eu andar na ilegalidade, eu estou quebrando a lei de Cristo, eu estou quebrando tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que o Espírito Santo obra na nossa vida para glorificar a Cristo. Então a gente precisa ver as coisas ilegais da nossa vida. O que eu estou sendo ilegal? Que eu penso que é legal e não é legal, né? Eu penso que é magnífico, very cool, não é magnífico, né? Então é bom dar uma passadinha aí no coração, na mente, e ver que de repente alguma coisa travada na sua vida, está travada por causa de uma pequena ilegalidade. E Deus já falou, mas isso não tem nada a ver, mas são ilegalidades que fecham as portas do fluir do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo se entristeça, não precisa muita coisa não, querido. Basta você se irar e pecar, falar coisas que ofendem, que machucam. Ele vai entristecendo o Espírito Santo. Você está na ilegalidade, porque Deus é amor. Então a palavra de Deus diz que não saia da minha boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa para a edificação. Então, o que está saindo da minha boca, da sua boca, da nossa boca, como corpo de Cristo? Interessante que me reporta a Isaías capítulo 6, o próprio profeta viu que estava ilegal, que estava na ilegalidade, quando no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no alto sublime trono, e as vestes da glória de Deus enchiam o templo, e ele viu o Senhor dos exércitos. Ele falou: ai de mim que estou morto, porque meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos, né? Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Qual era a ilegalidade do profeta? Bom, a ilegalidade do profeta é que o profeta entendeu que Deus é santo, os querubins e os serafins se manifestaram e ele viu eles dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Deus é santo, e tudo aquilo que é ilegal não está dentro da santidade. Aí eu estou fora do padrão divino. Hoje tem muita gente aí misturando as coisas, as igrejas misturando o mundo, ainda querendo que o Espírito Santo até apoie. Não tem como, querido, é ilegalidade. Vamos andar na legalidade, né? Quebrar a lei é ilegalidade. Quebrar os princípios da palavra de Deus é ilegalidade, né? Por que o ladrão vai preso? Porque rouba, porque é ilegal, tanto na lei de Deus como na lei dos homens, né? Nós estamos vendo aí a bagunça que está dentro do nosso país aí, muita gente quebrando a lei aí, quebrando a Constituição, e tem gente que apoia ladrão. Ai, meu Deus do céu, né? Gente que apoia corrupto, né? Gente que bate palma para ladrão, para corrupto, né? Tá na ilegalidade, ainda concorda com aqueles que estão na ilegalidade. Então, né? O crente que concorda com o político ilegal,
com um político ladrão, né? Com um político corrupto. É duro, né? É corrupto também. Então, vamos andar na legalidade, vamos andar dentro da palavra de Deus, né? E no versículo 7, diz assim: queridos filhos, que ninguém vos engane, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então nós somos chamados para praticar a justiça. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo tem estado pecando desde o princípio. Presta atenção. Se eu estou quebrando a lei de Deus e estou na prática do pecado, eu estou dizendo que eu não sou de Deus e que eu não conheço Jesus Cristo, porque Jesus é justo. E se Jesus é justo, eu tenho que andar na justiça. Agora, se eu ando no pecado, eu não estou andando na justiça, eu estou andando na injustiça. O diabo é injusto, né? Lá desde o céu, peca desde o princípio, já que quebrou a lei de Deus lá desde a glória. E vem levando um montão atrás dele, a praticar o que é contrário à lei de Deus. O Filho de Deus, né? Jesus Cristo, versículo 8, foi enviado precisamente para destruir as obras do diabo. E qual é a obra do diabo? A ilegalidade. Andar fora do preceito, andar fora dos caminhos da lei estabelecida por Deus, andar fora daquilo que Cristo estabeleceu. Ilegalidade. O diabo peca. Pecado é ilegalidade. E como é que eu posso ser abençoado fazendo a obra do diabo em vez de fazer a obra de Deus? Como é que eu posso ser abençoado andando na ilegalidade? Eu tenho que prestar atenção nisso. Essa obra do diabo, a injustiça, a ilegalidade, já foi destruída lá na cruz. Jesus pagou o preço das nossas transgressões. Transgressão é ilegalidade. Lawlessness. Injustiça, ilegalidade. Então eu tenho que entender isso. Então tem gente andando na ilegalidade e pensa que está bem. Ninguém que é nascido de Deus, versículo 9, pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele e não pode praticar o pecado. Ou se você tem a semente de Deus, a palavra de Deus dentro de você, se eu tenho dentro de mim, se eu tenho o Espírito Santo, eu não posso continuar na prática do pecado. Se eu estou na prática do pecado, alguma coisa está errada dentro de mim. Então eu não nasci de novo. Então eu não tenho a semente de Deus. Como eu posso continuar na prática do pecado e achar que Jesus está me apoiando, que eu vou subir ao céu? Não tem. Não tem. Isso não é inerente, isso. É uma coisa. Hoje em dia se aceita tudo, né? Não, tá tudo bem. É como Israel. Adorava a Deus no templo e à tarde ia pro monte adorar Baal. Como isso? Deus é santo, querido. Deus é santo. Eu tenho que viver em santidade, eu tenho que andar em santidade, custe o que custar, né? Até mesmo porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que entram por ela. A porta é estreita. Hoje em dia largaram a porta de um jeito que entra tudo na igreja, pode tudo, tudo pode. O negócio tá feio, né? Entendeu? Aí querem misturar o mundo dentro da igreja para atrair as pessoas. Eu não preciso disso, eu preciso do Espírito Santo. É Ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu pego uma Bíblia, eu saio daqui para pregar, eu vou pregar o que é a palavra de Deus. Eu não preciso estar atraindo as pessoas com o mundo. Tiraram o Espírito Santo e colocaram atrações mundanas na igreja para atrair as pessoas. Para com isso, né? Misericórdia. Tá feia a coisa, hein?
Então vamos sair da transgressão, vamos sair da ilegalidade, vamos sair da injustiça. Porque aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Versículo 10, capítulo 3 de 1 João. Assim distinguimos entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aquele que não pratica a justiça não é filho de Deus, nem tampouco é aquele que não ama seu irmão. Cara. Então eu preciso ter discernimento. Quem é filho de Deus e quem não é? Com quem que eu estou andando? Ainda que aparentemente se diz filho de Deus. O que essa pessoa pratica? Qual é o fruto dela? Ama o irmão, que o maior mandamento é ama a Deus acima de todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não pratico isso com o meu próximo, eu tampouco posso praticar com Deus. Porque se eu não amo ao meu próximo que vejo, como eu vou amar a Deus que eu não vejo? Então, precisamos fazer um retrospecto da nossa vida e ver aonde nós temos quebrantado tudo que Jesus tem ensinado e que nos leva ao caminho da justiça, ao caminho da santidade. Justiça é santidade. É ser como Ele, é andar como Ele andou. Não é andar do meu jeito, não é andar da minha maneira. Fica tu com essa palavra nessa manhã. Eu ia fazer um vídeo curto, mas aonde você tem quebrado a lei, aonde você tem sido injusto, aonde nós temos sido injustos, né? Porque nós estamos esperando Ele. E todo aquele que tem essa esperança nele, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Lá no versículo 3, aí do capítulo 3, né? Jesus está vindo. Ele vai se manifestar e nós seremos como ele. Mas ele tem que me encontrar puro, justo, na posição, sem quebrar a sua lei, sem estar na ilegalidade, sem estar na injustiça. Deus abençoe. Que Deus fale ao seu coração nessa manhã, em nome de Jesus.